Voltamos! E hoje com Provérbios 11. Desde o dia 1º nós estamos maratonando o livro de Provérbios de Salomão. Nós iniciamos lá no dia 1º com Provérbios 1 e hoje nós vamos dar a sequência em Provérbios 11. O livro de Provérbios, para quem quer buscar uma vida plena, uma vida com prosperidade e abundância, tudo que a gente vem falando desde o início, inicie pelo livro de Provérbios. Salomão foi o homem mais sábio. Quando Deus perguntou o que ele queria, ele pediu a sabedoria para conduzir o povo de Israel. E durante 40 anos ele reinou sem nenhuma guerra. Num momento onde havia guerras, mas ele reinou sem guerras para aquele povo. Então ele era muito sábio, tinha pessoas que iam até ele para saber, para entender da sabedoria, para buscar a sabedoria dele. Então hoje nós temos na nossa mão tudo o que Salomão fez na época dele. E se nós aplicarmos tudo que a gente aprender aqui, nós vamos adquirir a sabedoria que ele nos ensina nesse livro maravilhoso, que é o livro de Provérbios. Então, ontem nós aprendemos sobre o capítulo 10, e no capítulo 10 ele mostra ensinamentos sobre como nós devemos agir individualmente, ou seja, como nós devemos ser com as pessoas e conosco mesmo. E hoje, nesse capítulo 11, ele é um capítulo de ensinamento mais profundo sobre a parte social. Ou seja, ele ontem, no capítulo 10, ele nos mostrou sobre o peso individual de cada coisa que a gente faz, que está errado, e hoje ele vai nos mostrar sobre o peso social, ou seja, como nós devemos ser na sociedade, onde nós vivemos, na nossa casa, no nosso meio de trabalho, na nossa cidade, enfim, no meio social. Ele nos mostra, então, algo mais profundo sobre a integridade e a justiça, que influencia no nosso meio. Então, aqui no versículo 1, já vamos começar. O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. O orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade, a perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. Lembra que eu falei ontem que a partir do Provérbios 10, Salomão, ele nos diz o que está errado e o que nós temos que melhorar, ou seja, o que Deus aprova e o que Deus abomina, o que o sábio é e o que o tolo é. Então aqui diz, a honestidade torna a vida fácil, a vida dos bons, porém os maus causarão a sua própria desgraça. Então ele sempre fala do bem e do mal, né? Da pessoa que é sábia e da pessoa que é tola. Você sabe que aqui no livro de Provérbios eu venho falando todo o tempo que ele fala de 3 pessoas, né? Do sábio, do tolo e do preguiçoso. E aqui nesses capítulos, a partir do capítulo 10, ele nos mostra como se fossem drivers, né? Que nem eu falei anteriormente, coisas que são curtas, tipo assim, que vão, que tem que ser aplicadas no nosso dia a dia. Então são coisas assim que a gente pode levar todos os dias como aprendizado para colocar em prática na nossa vida. Então hoje ele fala muito sobre o meio, como nós temos que agir em sociedade. O homem honesto escapa da angústia, porém o mal recebe em lugar dele. As palavras do mal destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. A cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas, e há gritos de alegria quando morre um mal. O que esse versículo está dizendo? Que a cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas. Que, na verdade, o sucesso de pessoas que conseguiram coisas através da honestidade alegra a Deus. Então, do que adianta nós adquirirmos coisas com desonestidade, fazendo aquele jeitinho, né, dizem, o jeitinho brasileiro. Deus abomina balança, aqui ó, no versículo 1, Deus abomina que a balança desonesta. A balança desonesta é o quê? É coisa que não é justa, ou seja, quando a gente pensa em alguma coisa que vá prejudicar o outro, mesmo que seja uma coisa mínima, uma balança desonesta, ela não é justa. Então Deus abomina esse tipo de atitude. E todo o tempo Salomão está nos mostrando como nós não devemos ser. E como nós devemos melhorar o nosso caráter. Nós devemos ajustar o nosso caráter para ter um caráter igual ao de Cristo aqui na Terra. A gente poder ter tudo aquilo que a gente vem buscando desde o primeiro capítulo que eu venho dizendo a vocês, que é buscar o que é a prosperidade, o amor, a abundância, a alegria, a paz que vem do Senhor. Quem não gostaria de viver desse jeito? Quem não gostaria de ter uma vida tranquila, com paz, sem preocupação? Só que isso depende somente de nós, de mais ninguém. Nós temos que ter a autorresponsabilidade de entender que tudo que acontece ao redor na nossa vida, ei, presta atenção, tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa, não é do outro. Não é do outro.
Não culpe o seu marido, não culpe o governo, não culpe o seu patrão, não culpe ninguém. Tudo é responsabilidade sua. A maneira que você age, a maneira que você conduz a sua vida vai dizer sobre você e vai fazer você colher o que você está plantando. Então presta muito atenção nisso. Autorresponsabilidade. Eu tenho vídeo aqui no canal sobre autorresponsabilidade. Vou deixar aqui para você também, que é muito importante. A gente se olhar para dentro e saber que o único responsável pela nossa vida somos nós mesmos. Pelos nossos resultados. Como é que está a sua vida hoje? Olha para você. Olha ao redor de você. Como está a sua vida familiar? Tem só brigas, desavenças, sem paciência, somente coisas ruins acontecem? Como está a sua vida profissional? Você está bem financeiramente? Você tem um trabalho bom? Você tem uma empresa que cresce e é próspera? Como você está? Se avalie, olhe para dentro e veja. Se a vida não está como você quer, está na hora de você começar a mudar. E quem tem que mudar é você. Olhe para dentro de você e veja aonde você está errando e qual desses aspectos aqui, em todos esses estudos que nós estamos fazendo, o que você está fazendo que está lhe tornando uma pessoa tola. Porque a pessoa tola, ela não prospera, ela não é feliz, ela tem uma felicidade enganosa, ela tem uma vida que é de enganação. Olhe, acompanhe e veja onde você está errando para começar a ajustar. Ainda há tempo. Ainda há tempo de você mudar a sua vida, de você mudar seus hábitos, de você mudar tudo para poder ter a vida dos seus sonhos. Mas depende de você, exclusivamente de você. Muitas vezes tem gente que diz assim: ah, mas eu não tenho oportunidade porque eu nasci numa família pobre, eu não tenho oportunidade, o fulano de tal tem mais oportunidade que eu. Ei, você tem a mesma oportunidade que todo mundo. Mas o problema é que você não tem integridade. Ah, tu tá me acusando que eu não sou íntegro. Integridade é não ser inteiro naquilo que você faz. Muitas pessoas dizem que não tem oportunidade porque elas não enxergam a oportunidade, ou quando elas enxergam, elas não são consistentes. Elas não são íntegros, elas não se entregam totalmente àquilo. Chega a primeira adversidade, elas desistem. Olhe para ver se você não é essa pessoa. Não culpe que você não tem oportunidade. Todos temos a mesma oportunidade. O que falta é consistência, disciplina e integridade. Seja íntegro em tudo que você for fazer. Ontem, no capítulo 10, eu falei sobre isso. Eu falei que, até dei o exemplo de José, que tudo que você for fazer, até para varrer uma casa, você tem que fazer bem feito. Não é porque o outro tá vendo, é porque você tem que ser íntegro, inteiro, fazer o melhor possível em tudo que você fizer. Quando você estiver com alguém, seja inteiro, dê totalmente atenção a essa pessoa, escute o que ela tá falando, olhe nos olhos dela. Isso é ser íntegro, é ser uma pessoa inteira naquilo que ela está fazendo. Então, muitas vezes não é falta de oportunidade, na maioria das vezes. Na maioria das vezes é porque você desiste, porque você é fraco. E hoje eu estou te convidando a ser forte, a ser disciplinado. Faça um combinado com você mesmo. Coloque aqui nos comentários: eu sou disciplinado, eu sou disciplinado. Isso é uma chave que você vai estar virando, é uma chave que você vai estar colocando ali, digitando eu sou disciplinado, isso vai entrar na sua mente e no seu coração e você vai começar a ser disciplinado. Olhe todos os vídeos de provérbios, se comprometa consigo mesmo. Não pare no meio do caminho. Não pare, seja 100% comprometido com você. Olhe do capítulo 1 do meu vídeo até o 31 quando a gente terminar. Aí depois você vem aqui e me conta o que mudou na sua vida. Mas não adianta você olhar. Tem que olhar e colocar em prática, porque a prática é que vai fazer a diferença na sua vida. Então pare de se vitimizar. Pare de ficar dizendo que tu não tem oportunidade. Todos temos. Mas o que você faz com isso? Pense, às vezes dói. Muitas vezes dói. Né? A gente olhar para dentro e saber que a gente não está fazendo o nosso melhor. A gente poderia estar fazendo muito mais. E a gente entender que a gente está se afastando do nosso propósito, que a gente está se afastando do que Deus colocou para nós, do caminho que Deus colocou na nossa vida. Ele tem um plano perfeito. Ele nos vê o nosso caminho pronto. Ele nos vê lá na frente, como Ele quer que a gente esteja. E nesse percurso, nós vamos ter problemas, nós vamos ter circunstâncias ruins. Mas este manual aqui, ó, vai fazer você passar por todas essas circunstâncias, olhando para frente, olhando para o foco, que é o final do caminho. Onde lá tem o plano perfeito de Deus para você. Então não desista, seja focado,
Seja íntegro em tudo. Quando a gente decide alguma coisa, em primeiro lugar de tudo, nós temos que tomar uma decisão. Primeiro você tem que decidir. Eu vou decidir maratonar esses vídeos do primeiro dia até o dia 31. Eu tomei uma decisão. Agora você tem que constituir essa decisão tendo integridade, tendo consistência. Não interessa o que vai acontecer. Não interessa, eu vou terminar. Tudo que eu começar, eu vou terminar. Coloque isso, grave isso no seu coração. Seja consistente. Seja consistente no que você for fazer. Vamos continuar aqui então? Versículo 11. Quando pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante, mas a palavra dos maus destrói. Até tem um versículo que fala, né, que quando os bons governam, o povo se alegra, né? Então, não deixa de ser isso. Aqui ele está falando de um impacto da sociedade, ou seja, você tem que impactar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Ou na sua casa, ou no seu negócio. Se você é empreendedor, se você tem um negócio, o que você está fazendo para mudar a vida das pessoas que trabalham com você? Que são os seus colaboradores. Você simplesmente coloca trabalhar, paga o salário e deu? Qual o impacto que você está fazendo na vida dessas pessoas? Isso é uma responsabilidade muito grande sua como empreendedor. Você tem que impactar. Se Deus te deu o dom de ser líder, de empreender, você tem que colocar em prática o que Deus está te dizendo para colocar, para impactar. Se você está nesse lugar, é porque Ele quer que você vá além. Deus quer que você vá além, que você fale da palavra dele, que você ensine o que você está aprendendo, que você mostre o caminho, que você seja luz na vida das pessoas. Não é só ganhar, não é só o lucro. É o que você está fazendo na vida de cada um que está aí, na sua empresa. Isso é o que fala o capítulo 11. Ele reforça que o caráter ele vale mais do que o dinheiro. E que todas as nossas atitudes elas têm consequência. Tanto para o mal como para o bem. Vamos continuar aqui então? 12. É tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado. Tem um versículo que fala que eu acho muito legal. Que diz assim: até o tolo se torna sábio quando está calado. Até o tolo se torna sábio quando está calado. Muitas vezes a gente fala demais e a gente deveria ficar quieto. Porque quem é sábio escuta. Sabe escutar, não somente falar. Porque às vezes as palavras que saem da nossa boca não são para edificar. Então se não for, fique quieto, calado. É melhor ouvir do que falar, muitas vezes. Na maioria das vezes. O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. O país que não tem um bom governo cairá. Com muitos conselheiros à segurança. Quem ficar como fiador de qualquer um acabará chorando. Será melhor não se comprometer. Isso a gente falou, acho que foi no capítulo 1, sobre a gente se comprometer com uma coisa que a gente não pode. Né? Se tu te comprometer, se você deu essa palavra, você tem que cumprir. Mas pense bem antes. Tenha maturidade, tenha discernimento de saber se você consegue se comprometer naquilo. Porque depois que você se comprometeu, você tem que ir até o final. A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Que aqui tá falando de novo do preguiçoso, né? E aqui só para você entender, o preguiçoso, quando Salomão fala do preguiçoso, não é exatamente a pessoa que é preguiçosa, que fica lá no sofá, que não trabalha, que não faz nada. Não é esse tipo de preguiçoso que ele está falando. O preguiçoso que ele fala aqui é a pessoa que para ele tá tudo bem, que não tem nenhum tipo de ambição daquelas de eu vou conquistar alguma coisa, eu vou fazer isso. Aquela pessoa que para no meio do caminho, que é preguiçosa, que ela não quer sair da sua zona de conforto para fazer alguma coisa que pode mudar, impactar a sua vida. Esse é o preguiçoso que ele fala aqui. Os maus não ganham nada com a maldade, mas quem faz o que é direito, na certa será recompensado. Quem está resolvido a agir, viverá. Agir direito, viverá. E quem insiste em fazer o mal, morrerá. O Senhor Deus detesta quem tem coração perverso, mas se alegra com a pessoa correta. Como está seu coração hoje? No seu coração tem perversidade, tem orgulho, tem inveja, tem esses sentimentos ruins que não fazem bem para você e fazem pior ainda para o outro. Então, guarde o seu coração. Em vários versículos, em várias passagens, Deus pede para nós guardarmos o nosso coração. Nós não vamos deixar entrar sentimentos ruins.
porque nós vamos estar com ele guardado de coisas ruins, somente deixar entrar coisas boas que edificam, que nós estamos aprendendo aqui, serem pessoas retas, corretas. Alguns pontos, eu coloquei aqui, alguns pontos principais sobre esse capítulo 11. Deus se agrada da honestidade. A balança enganosa é abominação para o Senhor, que nem no versículo 1 que eu coloquei, né? O orgulho leva à queda, mas o humilde traz a sabedoria. A integridade protege o justo, seja íntegro em tudo que você fizer. As riquezas não salvam da ira, mas a justiça livra. Quem é generoso, prospere e será abençoado. Sei que eu vou fazer uma pausa aqui para falar um pouco de você sobre a generosidade. O que é essa generosidade que se fala na Bíblia? Tá? O que é ser generoso? Deus nos prospera, Deus é generoso com nós para nós sermos generosos com as pessoas. Então de nada adianta nós adquirirmos riqueza, nós termos todo o dinheiro do mundo se nós não ajudamos as pessoas que precisam. Então a generosidade é isso. A Bíblia nos mostra, Deus nos ensina que nós temos que ser generosos com as pessoas. Nós temos que ser generosos, nós temos que dar, e não é só generosidade de dinheiro, mas é de tempo, é de conselhos, é fazer com que as pessoas se sintam importantes, é ensinar o que a gente sabe, é fazer com que as pessoas sigam o caminho do bem. Isso é generosidade, não é deixar tudo guardado para nós. A gente tem que fluir como uma água. Deus fala, flua como uma água viva, ele é água viva, a gente tem que fluir, a gente tem que ganhar, a gente tem que dar, a gente tem que doar com alegria. Porque quem doa, quem dá com alegria seu tempo, seu dinheiro, o que for, ele vai nos honrar com mais, ele não vai deixar faltar, ele nunca deixa. Então, isso aqui é muito importante você saber. Quem é generoso, prospere e será abençoado. Abençoe para ser abençoado. Você só vai ser abençoado no momento que você souber abençoar. Quem ganha almas é sábio. Isso foi o que eu falei antes, para você que é empreendedor, ou para você também que não é empreendedor, mas que você trabalha num ambiente que você precisa levar a palavra de Deus. Leve. Deus quer que a gente leve almas para Ele. Eu estou aqui hoje falando da palavra de Deus, porque eu sei que a pessoa que está aí do outro lado, você, quem assistir esse vídeo, vai ser impactado por essa palavra. Vai mudar os seus hábitos, vai mudar o seu jeito, vai impactar outras pessoas e assim por diante. Eu levo uma pessoa a fazer o bem, essa outra pessoa leva outra, e assim nós vamos ter uma sociedade melhor, nós vamos ter um mundo melhor. Por isso que Deus quer que nós ganhamos almas para Ele. Almas boas, esse mundo ele está perdido, todo mundo sabe. Esse mundo, ele é do maligno. Esse mundo, quem governa é o maligno. E nós temos que ser luz no mundo, nós temos que levar a palavra de Deus, nós temos que ensinar, nós temos que aprender, colocar em prática e mostrar para outras pessoas que sim, existe vida, que sim, existe uma vida próspera, abundante, com amor, com felicidade. Se você fizer o que está na palavra de Deus. Se você seguir os mandamentos de Deus, se você seguir uma vida reta, você vai ter tudo isso e muito mais. Qual o convite que eu tenho para você hoje? Andar justo e reto nos caminhos certos. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Olhe para frente, olhe para o foco. Olhe para o caminho e não se desvie. Então, como nós vamos aplicar na nossa vida hoje? Seja íntegro quando ninguém está vendo. Isso a gente já vem falando, né? Entre você e Deus, não é entre você e as pessoas. Seja íntegro, seja inteiro em tudo que você for fazer. Pratique humildade. Gente, a pessoa mais humilde foi Jesus. Jesus, na Santa Ceia, o que ele fez? Ele lavou os pés de todos os apóstolos. Mas por que ele fez isso? Para mostrar para eles e para mostrar para o mundo que a humildade é o ponto de tudo, que nós temos que ser humildes. Que nós temos que ser humildes com as pessoas, que nós temos que levar a humildade conosco. Que nós não podemos ser soberbos, que nós não podemos ser orgulhosos, que em primeiro lugar vem a humildade, seja humilde. Eu vejo muitas, e acontece muito na minha empresa isso. Muitas pessoas, muitos clientes que agem de uma forma com os meus colaboradores, mas comigo agem de outra forma. Eles são arrogantes, extremamente mal educados com os meus colaboradores, com a secretária, mas quando eu entro na jogada que eu falo, aí eles me tratam com respeito. Por quê? A maneira que você trata um garçom, uma faxineira, fala muito sobre você.
Como que você trata as pessoas com humildade? Ou só as pessoas que você acha que podem te levar vantagem sobre alguma coisa? Então observe. Se você é esse tipo de pessoa, tudo bem, mas você pode mudar agora. Você pode mudar. Você tem essa oportunidade hoje. Seja humilde. Jesus foi humilde, foi o maior exemplo de humildade que nós tivemos. E se ele fez isso, foi para nos mostrar que a humildade é o que nós temos que ter na nossa vida. Em primeiro lugar, a humildade. Seja generoso, como eu falei antes, com as pessoas. Não apenas na parte financeira. Pode ser tempo, conselho, apoio, encorajamento. Quem abençoa é abençoado, isso eu já falei. Valorize o caráter acima de tudo. Tenha caráter, procure ter o caráter de Cristo. A gente vive para aprender mais da vida, aprender a colocar em prática tudo que nós estamos estudando para ter o caráter de Cristo, para ser igual a Cristo, como Cristo foi aqui na Terra, como Jesus foi. Nós temos que aprender a ter esse caráter. Influencie as pessoas para o bem. Quem ganha alma é sábio. Seja a luz no seu ambiente com atitudes e palavras que se aproximam de Deus. Na sua casa, no seu meio de trabalho, na sociedade, seja luz para as pessoas, não trevas. Seja luz. Seja você que leva a luz para essas pessoas que muitas vezes estão precisando de uma palavra de encorajamento, de um conselho bom, ou até de um abraço. Seja luz. Seja a luz que Deus vai colocar pessoas que sejam luz para a tua vida. E é assim que funciona. Deus abençoe quem abençoa outras pessoas. Antes de eu falar da reflexão final, eu quero pedir para você então curtir, para você comentar e para você compartilhar com pessoas que precisam ouvir essa palavra hoje. Gente, tem tanta gente que precisa ouvir essa palavra hoje. Compartilha com a pessoa da tua família, teu colega de trabalho, com pessoas que você sabe que essa palavra vai edificar. Compartilha. Já me ajuda aqui no YouTube, para o YouTube entender que esse conteúdo é bom e mostrar para outras pessoas, para cada vez edificar mais pessoas. Faça a sua parte também. E na reflexão final, eu vou deixar uma pergunta para você. Você está tomando as decisões baseadas em princípios ou em soluções imediatas? Nós falamos muito sobre isso. Sobre a gente tomar decisão no imediatismo, sem pensar, sem ter um discernimento. E hoje, como que você está tomando essas decisões? A partir de um discernimento, de um entendimento, de um conhecimento, ou a partir da tua pressa, que não vai te levar a nada? Pense, reflita, leia de novo sobre esse capítulo de Provérbios. Anote, marque o que faz mais sentido para você. Tenha discernimento da palavra e coloque em prática. E nos vemos no capítulo 12 de Provérbios. Deus abençoe.